Pastor, o que é o mormonismo? Nos conte um pouquinho da história. Nós temos aqui sempre um espaço para apologética, sempre um espaço para heresiologia, e a gente sabe que dentro do cristianismo há alguns grupos minoritários classificados como seitas. Isso. Quando tratamos assim, um grupo minoritário como seita, como Testemunhos de Jeová, como mormonismo, como espiritismo, como adventismo do sétimo dia, nós não estamos aqui denigrindo pessoas, né? Estamos apenas classificando aquele grupo religioso dentro da religião majoritária, que é o cristianismo, dentro há pequenos grupos ou grupos minoritários que discordam ou destoam da tradição teológica, da ortodoxia bíblica, histórica, né? E assim, portanto, ficam classificados dentro da fenomenologia das religiões como sendo um grupo sectário. Então, o mormonismo está dentro desses chamados grupos pseudo-cristãos. É isso mesmo? É isso mesmo, pastor Gemerson. Inclusive, só para você ter uma ideia, a igreja mórmon é uma das igrejas que mais crescem no mundo inteiro. Então, esta igreja é conhecida como Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Eles têm aproximadamente 15 milhões de membros espalhados aí por vários locais do mundo. Só para você ter uma ideia, eles têm mais de 75 mil missionários de tempo integral. Você gosta muito de missões, você tem falado bastante sobre missões, inclusive é o responsável pela Bíblia Missionária, que eu ainda não tenho. Você vai me presentear. Vou conseguir um presente para você. Só para você ter uma ideia, pastor Jamerson, essa igreja, todo homem tem que dar 2 anos no campo missionário. Você conhece alguma igreja evangélica que os pais estão preparando seus filhos para serem missionários no campo? Não, não existe. Não existe. A Batista, a Presbiteriana, a Assembleia de Deus, a Metodista, nenhuma denominação. Nenhuma. Você conhece uma igreja que os pais estão fazendo uma poupança para os seus filhos, quando crescerem, saírem no campo missionário? Não, não existe. Infelizmente não. Infelizmente não existe. Então essa igreja está presente em mais de 170 países. Eles publicaram mais de 100 milhões de exemplares do livro de Mórmon, lembrando que eles não vendem isso, pastor Jamerson. Uma pessoa, quando se converte na igreja, é muito difícil ele ganhar uma Bíblia. Mas na Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, ele vai receber o livro de Mórmon gratuito. Aliás, você conhece uma igreja evangélica que está oferecendo curso de inglês gratuito? Não, também não conheço. A Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias tem curso de inglês gratuito, tem curso de corte e costura, tem curso de preservação de alimentos. Eu falava numa cidade chamada Esperança, na Paraíba, e depois o prefeito estava lá presente, e fomos jantar com o prefeito, e o prefeito dessa cidade me procurou e disse assim: pastor Joaquim, alguns membros de uma igreja evangélica me procuraram dizendo que eles estão se instalando na cidade e queriam colocar o serviço deles à disposição da prefeitura. Eles se ofereceram para ajudar o prefeito na gestão dele ali naquela cidade. Ele disse: olha, prefeito, nós podemos restaurar a escola, podemos reformar a escola, reformar praças, podemos ajudar o senhor. E é interessante porque eles têm um trabalho lá de uma obra social chamado Mãos Amigas, e eles fazem muitas obras sociais. E o prefeito disse: pastor, pela primeira vez vieram oferecer alguma coisa. Porque sempre quando evangélico procura aqui o prefeito, é para pedir alguma coisa. Mas esse pessoal, esses americanos que vieram para estabelecer a igreja aqui na cidade, eles vieram oferecer o serviço deles. Então eles têm, só para você ter uma ideia, pastor Gemerson, mais de 100 templos. Templo Mórmon, você sabe que é um lugar especial. Não é qualquer membro da igreja que entra no Templo Mórmon. Para entrar no Templo Mórmon, tem que ser dizimista fiel. Agora, muitos membros da tua igreja e da minha não entrariam no templo. Boa parte, né, da membresia de igrejas não entrariam. Então, ele tem que ser dizimista fiel, ele não pode tomar café, não pode tomar Coca-Cola, não pode tomar chá preto, ele tem que ter a recomendação do bispo. E só para você ter uma ideia, porque o que existe aqui próximo de Santana, São Miguel e vários outros bairros são as chamadas capelas mórmons. E eles, por dia, pastor Gemerson, constroem 2 capelas
ao redor do mundo. Por dia, os mormons estão aí construindo 2 capelas. Tem congregações no mundo todo, os membros e visitantes se reúnem ali no domingo de manhã, segundo eles, para adorar a Deus e aprender também sobre o mormonismo. Agora, o crescimento desta igreja é fenomenal, ao ponto da revista Time ter colocado como uma futura religião americana. Sabia que quase nós tivemos um presidente dos Estados Unidos, membro dessa igreja? O Mitt Romney, que concorreu com Barack Obama, inclusive, ele era missionário no Brasil e ele, então, foi candidato a presidente da República dos Estados Unidos. Outra coisa, você sabia que aquela empresa azul, a JetBlue, é, inclusive, de um mormon? E ele trouxe a empresa porque também ele foi missionário aqui no Brasil no passado. Ou seja, nós temos aí um grupo religioso poderosíssimo, economicamente, muito influente, política e socialmente. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais. Essa é uma introdução que o pastor Joaquim está fazendo a respeito da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é o nome oficial da Igreja Mórmon. Mas vamos conhecer também a sua doutrina, um pouquinho da história dos seus personagens. Você está ouvindo o programa Vida Teológica, 2ª edição, mas fala-nos um pouquinho quem é o fundador dessa igreja, Joseph Smith. Certo, pastor Jamerson. Bom, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi fundada por um jovem que era de uma linha presbiteriana. Ele era da igreja presbiteriana, ele simplesmente foi orar no bosque. Ele gostava de orar e ele foi orar no bosque. E nessa oração dele, apareceu Jesus Cristo e apareceu Deus o Pai. É interessante porque esse é o relato da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eles ainda dizem, não, nós não criticamos ninguém, nunca falamos mal de outras igrejas, não se deve fazer comparações entre as igrejas, falamos somente ao nosso povo. Será que é verdade tudo isso? Bom, essa igreja começou então com Joseph Smith, na primeira visão dele, quando Deus o Pai lhe apareceu, Jesus Cristo, e aí ele perguntou ao personagem que estava na luz acima, qual de todas as igrejas era verdadeira, qual ele deveria se unir. E aí foi respondido para ele que não se unisse a nenhuma, porque todas estavam erradas. E o personagem que se dirigiu a ele, então disse que todos os seus credos eram uma abominação e que, à sua vista, todos eles estavam errados. Todos aqueles mestres eram corruptos. Isso você pode ler, inclusive, no livro Pérola de Grande Valor, Joseph Smith, História, capítulo 2, versos 18 e 19. Então, eu diria que o mormonismo está baseado nesta revelação. Ou essa revelação de fato ocorreu, ou ela não ocorreu. Então Joseph Smith diz que depois de 3 anos de Deus o Pai, Jesus Cristo, aparecer para ele, ele recebeu a visita de um outro anjo. Agora um anjo chamado Moroni que apareceu para ele. E esse anjo disse para ele que num monte chamado Cumorah, na cidade de Palmyra, perto de Nova York, lá tinha umas placas de ouro enterradas. E ele então, segundo o relato do mormonismo, foi lá, desenterrou essas placas, só que elas estavam escritas num idioma inexistente, egípcio, hieroglifo do egípcio reformado. Nenhum egiptólogo, nenhum arqueólogo descobriu essa língua. E aí, Joseph Smith, então, em 1830, deu origem ao livro de Mormon, que é um outro testamento de Jesus Cristo. Eu quero aproveitar aqui, pastor Jamerson, ler o livro de Gálatas, que é da Bíblia, que não é revelação de Joseph Smith. Gálatas é revelação do Espírito Santo de Deus, capítulo 1, versos 6 e 8 diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos irmãos ali na Galácia. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Então o mormonismo está baseado na chamada apostasia. Então o mormonismo ensina que houve uma apostasia universal de uma igreja primitiva e que nenhuma ideia verdadeira na Terra
existia na época de Joseph Smith, mas Joseph Smith veio para restaurar. Então, segundo a Igreja Mórmon, ele restaurou o cristianismo verdadeiro, ele restaurou o sacerdócio através, inclusive, do próprio Joseph Smith, e ele, então, não conseguia ler aquelas placas de ouro, mas ele estava muito envolvido com o ocultismo. Ele tinha uma bola de cristal, e ele colocava essa bola de cristal dentro do chapéu, passava a mão no livro e ia traduzindo. Assim, em 1830, surgiu o Livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo. Então, esse livro de Mórmon, o que trata esse livro? É uma história de uma suposta civilização pré-colombiana de hebreus, que, segundo o mormonismo, emigraram para as Américas. Então, este livro foi escrito, a princípio, em placas de ouro. Você pode perguntar, pastor Joaquim, onde estão essas placas de ouro que Joseph Smith encontrou? Está em algum museu? Está em algum centro de arqueologia? Não, simplesmente o anjo Moroni levou de volta, segundo o mormonismo. Aí fica fácil, pastor. E veja, essa revelação é fácil, né? Não é, pastor Jamieson? Diferentemente da Bíblia, que nós temos inúmeros manuscritos, né? O próprio manuscrito do Mar Morto é a maior evidência de que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. Então, o cristianismo não está baseado em lendas. Vamos falar daqui a pouco sobre as doutrinas dos mormons. Muito bem. Pastor Joaquim, agora, vendo assim esse perfil, né? Como surgem uma pessoa decepcionada com a igreja, provavelmente por causa de escândalos, vai buscar na sua introspecção, aí de repente tem um sonho, tem uma visão, aparece um anjo, um ser espiritual, e aí ele escreve um livro, e não precisa provar nada para ninguém, e ele sai dessa experiência pessoal, verdadeira ou mentirosa, se verdadeira, eu digo assim, não do ponto de vista espiritual propriamente dito, verdadeiro, que o cara pode ter tido um surto, né? Um surto psicótico, ou efeito de alucinógenos, e ele viu lá o que ele achou que viu. Né? Ou uma manifestação demoníaca. Ou uma manifestação demoníaca. Exatamente, ou uma manifestação satânica, né? Ou uma picaretagem mesmo de mão cheia, que o cara inventa tudo isso. Agora, depois do intervalo, eu quero que o senhor faça uma análise disso. Qual que é a sua percepção? Porque isso se repete em outros grupos sectários. Outras seitas também têm esse mesmo histórico de uma revelação particular, de uma experiência, de um anjo que aparece. Exato. E aí parece que a história vai se repetindo com outras seitas, uma coisa muito parecida. Ok? Eu estou com o pastor Joaquim de Andrade e nós, no primeiro bloco, fizemos uma introdução geral sobre a influência da Igreja Mórmon. Depois falamos um pouquinho sobre como surgiu a igreja a partir de uma revelação de um ex-membro da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos em 1830, ou seja, quase 200 anos atrás. Olha que passou tempo, já 2 séculos. E agora quero que o pastor Joaquim, rapidamente, ele vai falar das principais doutrinas, mas antes dele falar das principais doutrinas, eu deixei uma pergunta no ar. Se ele acha que isso é manifestação demoníaca, é uma psicose, né, um surto psicótico que esse camarada teve, como outros líderes de seitas que passam pelo mesmo tipo de experiência, ou é um charlatanismo deslavado mesmo? Eu não tenho dúvida de que Joseph Smith, de fato, era um charlatão. Tá? Então, vamos colocar aqui, item por item. Por que eu digo que ele é um charlatão? Porque ele vendia mapas de tesouros inexistentes. Não, pera aí. Sério. Inclusive, ele foi preso... Pastor Joaquim, calma aí. Ele era um jovem caçador de tesouros. E aí ele desenhava mapas e saía vendendo de cidade em cidade. O camarada comprava um mapa, ia cavando e gerava na outra cidade. Não, isso é fato histórico? Isso é história. Interessante, ele foi preso em Carthage, Illinois. Isso está no próprio livro da história da igreja. E a multidão já alcançou ele lá, estava preso em Carthage, Illinois. A multidão invadiu lá a cadeia, arrebentaram tudo e Joseph Smith foi morto. Ele foi morto lá, massacrado. O mais interessante é que ele conseguiu pegar uma garrucha e matou 2 pessoas. E para os mormons, Joseph Smith morreu como um mártir. Agora, um mártir, nós sabemos muito bem, é alguém que está disposto a não revidar, a dar sua vida, como por exemplo Estevão, o primeiro mártir da história da igreja.
Agora, Joseph Smith, além de ter matado 2 pessoas lá na cadeia, ele conseguiu pegar uma garrucha quando a multidão invadiu lá a cela. Por quê? Porque ele não só vendia mapas de tesouros inexistentes, mas ele também abusava de mulheres, abusava das meninas da igreja. E ele disse assim, uma vez ele profetizou na igreja, isso está nos próprios escritos da igreja: qualquer mulher que se deitasse com ele, não fosse virgem, morreria na hora. Outra coisa, ele também, o Joseph Smith, teve mais de 40 esposas. Ele foi casado esse é um fato, com mais de 40 mulheres. Por isso que, por um tempo, a poligamia foi uma coisa meio que doutrinária. Sim, porque os profetas da igreja acreditavam que sem a poligamia ninguém seria Deus. A gente vai falar já da doutrina mórmon. Mas Joseph Smith, ele inclusive disse para a esposa oficial dele, que era a Emma Smith, que ela deveria ser fiel a ele. Profetizou para ela, inclusive, que se ela não fosse fiel, tiraria o galardão dela, a coroa da vida dela. Então, veja bem, Joseph Smith teve vários problemas, mas a revelação dele, com toda certeza, o Jamerson, foi uma manifestação demoníaca, com toda certeza. Muito bem. E aqui o Antônio, ele pelo WhatsApp da Musical FM, que é o 933397799, manda uma pergunta: os mormons usam a Bíblia como base de ensinamento? Pastor Joaquim. Bom, segundo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na Bíblia foram tiradas, segundo eles, muitas coisas claras e preciosas. Eles dizem que o cano das Escrituras está aberto. Eles dizem, por exemplo, que as Escrituras, o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, é igual à Bíblia. Então eles também têm Igual em que sentido? Em autoridade? Na autoridade. Eu digo que na realidade tem mais autoridade. Por quê? Coisas que a Bíblia nega, o mormonismo defende. Então, se a Bíblia tem mais autoridade que o livro de Mórmon, eles não deveriam seguir o livro de Mórmon e sim a Bíblia. Por outro lado, eles têm um profeta vivo. E tudo aquilo que o profeta vivo falar é Deus falando. Não importa o que disse o profeta anterior, não importa o que disse a Bíblia, não importa o que disse o livro de Mórmon ou qualquer outra escritura. Veja, você está sendo orientado num programa ao vivo na Rádio Musical FM, pela 105.7, programa Vida Teológica, segunda edição, na apresentação do pastor Jamierson Oliveira, esse que vos fala, e hoje pastor Joaquim de Andrade é o nosso professor convidado. Glória a Deus por isso. Eu quero responder o Marcelo: uma pessoa que se batizou entre os mormons, é necessário batizar-se novamente? Claro que sim, Marcelo. Veja que nós estamos aqui colocando a igreja mórmon, né, como uma seita, com ensinamentos antibíblicos, não só extrabíblicos, mas antibíblicos, doutrinas de perdição, né, porque para os mormons o sangue de Jesus Cristo não é suficiente para a redenção, né? E aí o pastor Joaquim vai entrar agora nessa área de doutrinas, mas, obviamente, Marcelo, qualquer pessoa que ainda é batizada num grupo religioso, Testemunha de Jeová, Adventista, espiritismo, da fé, seja lá qualquer for, né, precisa batizar-se novamente. Então, pastor Joaquim, nós, claro que estamos sempre explorando de forma panorâmica os assuntos, então relacionem para nós aí as doutrinas mais particulares do mormonismo. A Bíblia em Isaías 44, versos 6 a 8, diz que há um só Deus. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, sou o último, e fora de mim não há Deus senão eu, não há outra rocha que eu conheça. E aí tem inúmeras outras passagens, né? Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra assim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Agora, o mormonismo existe. Dentro do mormonismo, eles defendem que existem muitos deuses. Que Deus o Pai, ele é um homem exaltado, nascido de um Deus anterior, ou seja, Jesus Cristo tem um avô. Eles dizem que Deus o Pai tem um corpo de carne e osso, como eu tenho. Logo, Jesus não nasceu de uma virgem. Por quê? Porque a igreja mórmon não ensina que Jesus nasceu de uma manifestação do Espírito Santo na vida dele. Não. Para eles, Deus o Pai desceu à terra, manteve uma relação física com Maria, daí nasceu Jesus. Agora, os mormons vão mais longe ainda. Eles dizem que Deus o Pai tem uma esposa celestial com quem esse Deus está se relacionando agora e tendo vários filhos espirituais.
Inclusive, eles dizem que existem vários deuses, que Deus o Pai foi um homem glorificado, que Deus o Pai tem um corpo e que todo mórmon um dia vai ser Deus. A Bíblia diz que Jesus é o Filho unigênito de Deus. O mormonismo diz que não. O mormonismo vai mais longe, pastor Gemesso. Ele diz que Jesus é um filho espiritual do nosso Pai Celestial. Que Jesus e Satanás são irmãos espirituais. Que o corpo físico terrenal de Jesus foi concebido por relações sexuais. Olha, nós não estamos entrando... Deus, o Pai e Virgem Maria. Me permita te interromper. Nós não estamos entrando nos detalhes. Num outro programa, o senhor vai explicar, tintim por tintim, cada doutrina dessa. Estou disponível. Nós estamos apenas citando, listando os ensinamentos mórmons. Pode continuar. Eles creem que, porque na realidade o sonho de todo mórmon é um dia ser Deus. Então quando você vê o mórmon fazendo obras sociais, dando curso de inglês de graça, por exemplo, quando você vê esses missionários que saem na rua, é porque eles estão comprando a salvação deles. A salvação de um missionário mórmon depende das suas obras. Outra coisa também muito interessante, pastor Jamesso, é que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, pela fé, na pessoa de Jesus Cristo. E eu pergunto, para que os templos mórmons? Ali são realizadas cerimônias secretas do ocultismo. Joseph Smith estava envolvido com a maçonaria. Ele foi 33º grau da maçonaria. Então os templos mórmons estão fundamentados aonde? Nas lojas maçônicas. Então eles não são usados, por exemplo, para cultos de adoração aos domingos. São utilizados apenas para ordenanças especiais. E aí fazem batismo pelos mortos. Tem o maior departamento genealógico do mundo. Ali eles fazem casamento celestial. Se você for mórmon, você vai com a sua esposa no templo mórmon e lá você tem a opção. Ela pode ser a tua esposa no céu mórmon ou não. Ou você pode ter várias esposas no céu mórmon. Tudo depende do contrato que você fizer aqui na terra. Então esse templo mórmon, por exemplo, que tem aqui na Francisco Morato, que tem ali em Campinas, na Dom Pedro II, eles simplesmente são uma extensão da maçonaria, das lojas maçônicas, são usados para o ocultismo, não tem nada a ver com o templo bíblico. Então vamos lá, mais 3 doutrinas, para nós fecharmos hoje o programa. Bom, eu diria que os mórmons, eles não podem adorar Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus não é o Deus Todo-Poderoso, o Pai. Ele é apenas o Filho, um Deus. Ele é um Deus, não o Deus. Também a Igreja Mórmon ensina que uma relação pessoal com Jesus é impróprio e perigoso. Agora, Jesus é o centro de toda a igreja cristã. E o Jesus da Igreja Mórmon era casado com Marta, Maria Madalena e outra Maria. E ainda a Igreja Mórmon ensina que no final, se você for uma pessoa boazinha, não for como eu, que estou aí perseguindo a igreja na visão deles, então se você morrer sem conhecer o mormonismo, tem oportunidade de salvação. A Bíblia é muito clara, quem crê nele não é condenado e quem não crê já está condenado. Então a condenação qual é? É não crer no Filho de Deus. Não é pertencer à igreja X ou Y. A salvação está na pessoa de Jesus. Muito bem. Nega a doutrina da Trindade, é outra doutrina negada pelo mormonismo. Tem até mormons que ensinam uma salvação universal. Agora, a poligamia só foi banida na igreja por causa do governo norte-americano. Muito bem, você está ouvindo e acompanhando Sala de Aula da Faculdade Teológica Vida, com este programa que é uma sala de aula. Aqui você aprende de verdade. O que você tem que fazer para avançar nesse conhecimento? Sair dessa categoria aluno-ouvinte para a categoria aluno matriculado, aluno efetivado. Simples, porque se já é bom ser aluno-ouvinte, hein, pastor Joaquim? Milhares de ouvintes da Musical FM são alunos ouvintes da Faculdade Teológica Vida. Agora, já pensou você um aluno efetivado, com plantão tira dúvidas exclusivo, grupos no WhatsApp, interação com nossos professores, material didático, toda a estrutura, né? Toda a estrutura da Faculdade Teológica Vida à sua disposição. Para isso você tem que ligar para a nossa central. Eu pedi 20 pessoas entrando em contato hoje conosco para o
33 55 6677. 933 55 6677. Venha ser aluno da Faculdade Teológica Vida. Pastor Joaquim, chegamos ao final de um programa. Eu gostaria que o senhor, em um minuto, aí desse uma palavrinha para o pessoal que está nos ouvindo. Nós não estamos aqui denigrindo pessoas, estamos falando de um grupo religioso, né? Estamos falando de um grupo religioso e as suas particularidades, as suas doutrinas que estão registradas nas suas próprias obras, né? Aqui nós falamos e provamos, né? Tudo que o irmão está falando aqui, que eu estou falando, tem provas documentais. Não, obviamente. Quem precisar dos documentos, eu terei o maior prazer em oferecer para essas pessoas. Você falou que os mormons, eu nem entrei nessa questão, a gente pode fazer um programa só para falar do racismo dentro do mormonismo. Alguém já pode imediatamente dizer, não, mas eu já vi negros dentro dessa igreja. Sim, mas você sabia que na concepção mormon, o negro é amaldiçoado por Deus? E isso está nos documentos. Documento da própria igreja, eu posso citar todos os documentos. Infelizmente, por causa a gente não tem 2 horas de programa aqui, então não dá para ficar lendo todos os textos. Mas a gente vai voltar. Né? Então, assim, em um minuto, gostaria que o senhor deixasse uma palavrinha para o pessoal não ficar impressionado, né? Que o pessoal passa na frente desses templos muito bonitos, né? Toda essa organização e vê lá o nome Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acha que aquilo lá é uma bênção, que, né, a palavra de Deus está sendo pregada ali. E precisa tomar cuidado, né? Algumas irmãs encontram os missionários na rua, são pessoas educadas, simpáticas, né? E aí elas dizem, Deus, eu queria tanto casar com um missionário desse. Você quer ter como sogro o diabo, casa com um missionário mormon. Essa é a verdade. Então a gente pode dizer o seguinte, as escrituras devem ser colocadas acima das experiências. O mormonismo está baseado em lendas. O mormonismo está baseado em conto de Joseph Smith. Atos capítulo 17, verso 11. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque receberam com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E aí, 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E Joseph Smith é um deles. Acabou o programa, pessoal. Mais uma vez, o assunto muito interessante. Eu sei que você está gostando aí, da onde que você está ouvindo, no carro, em casa, na empresa. Mas nós voltamos. O professor Joaquim é um dos professores convidados da Faculdade Teológica Vida. Inclusive você pode tê-lo na sua igreja. Imagine esse homem de Deus lá, um seminário na sua igreja, mostrando esses documentos. Tudo isso é possível se você entrar em contato com ele, convidá-lo, e aí eu peço que você honre o servo de Deus, abençoe a vida dele financeiramente, para que ele possa continuar esse trabalho itinerante aí para a glória de Deus. Como que esses irmãos, muitos pastores estão nos ouvindo, pastor Joaquim, como é que eles conseguem falar contigo? Eles podem entrar na minha página do Facebook, pode entrar também na minha página do Instagram, eles podem também me mandar um WhatsApp, meu telefone é 11 de São Paulo, 9 8042 2034, 11 9 8042 2034. Procura a minha página, Pastor Joaquim de Andrade. Encontrou Joaquim de Andrade, você vai me encontrar com toda certeza. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, pastor Jamerson. Até terça-feira, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Muito